Boa noite. Solicito ao primeiro secretário, vereador Edson Santos, que fará a chamada dos componentes da mesa diretiva logo a seguir. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes se reúne nesta noite em sessão solene para a entrega do título de honra ao mérito ao jornal O Diário de Mogi, pelos 60 anos de sua fundação e relevantes serviços prestados ao município nos termos do Decreto Legislativo número 26, de 23 de novembro de 2017, de iniciativa do vereador Pedro Idec Komura. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene. Solicito, neste momento, aos vereadores Pedro Komura e Cuco Pereira, que acompanhem as autoridades que serão nominadas pelo primeiro secretário, vereador Edson Santos, para a composição da mesa dos trabalhos. Padre Marcos Sullivan Vieira, reitor do Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus, neste ato representando o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringini. Doutora Valéria Belmonte Moreira, delegada assistente da seccional de Mogi das Cruzes, neste ato representando Dr. Marcos Batalha, delegado seccional Mogi das Cruzes. Jungiabe, ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Marco Aurélio Bertaioli, vice-presidente executivo da FACESP e ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Jane Alage Gondim, representando o deputado estadual Luiz Carlos Gondim. Professor Cláudio Brito, pró-reitor acadêmico da Universidade de Mogi das Cruzes. Convido para adentrar o plenário a senhora Neide da Zambiajo, fundadora do jornal O Diário de Mogi. Abaixa um pouquinho. Quer que abaixe a cadeira um pouquinho? A senhora quer que abaixe a cadeira? Pergunta para ela, Anderson. A altura está boa, dona Neide? O pé dela está fora do chão. Ô, Anderson, põe essa caixinha para ela pôr o pé em cima. Aí, ó. Pronto. Convido neste momento o senhor Túlio da Zambiajo, diretor-presidente do Grupo Diário de Mogi, o Diário.
Esta sessão solene é transmitida ao vivo pelo canal digital aberto 60.2 UHF, canal 7 da NET, canal 360.2 da Vivo TV e ainda pelo site da Câmara. E vou fazer uma brincadeira hoje também pela TV Diário. Pedimos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Justificou sua ausência por compromissos anteriormente agendados o prefeito do município de São Paulo, João Dória Júnior.
Esta presidência cumprimenta neste momento o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abbe. Cumprimenta também o senhor Francisco José Arouche Ornelas, diretor editorial do Jornal O Diário. O senhor Darwin Valente, editor do Jornal O Diário de Mogi, meu padrinho na presidência. O senhor Márcio dos Santos Júnior, diretor comercial da Universidade de Mogi das Cruzes. Doribo Co, presidente da Comissão do Consumidor da OAB Mogi das Cruzes. Dr. José Antônio Ferreira Filho, secretário-geral administrativo da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A Ariane Canelas, gerente do SEBRAE. Neste ato, representando o seu Sérgio Ricardo Gromick, gerente regional do SEBRAE. Também Patrícia Rodrigues Hong, assessora parlamentar do deputado estadual Marcos Damasio. Senhor Josemir Ferraz Campos, titular da cadeira número 7, que tem como patrono o senhor Tirreno da Zambiajo, da Academia Mogi Cruzense de Histórias, Artes e Letras. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Edson Santos, que faça a leitura dos dizeres inseridos no diploma de honra ao mérito, que será entregue ao jornal O Diário de Mogi. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, de acordo com o Decreto Legislativo número 26, de 23 de novembro de 2017, de iniciativa do vereador Pedro Hideki Komura, confere ao jornal O Diário de Mogi o título de Honra ao Mérito pelos 60 anos de fundação e relevantes serviços prestados ao município. Mogi das Cruzes, 13 de dezembro de 2017, Edson Santos, primeiro secretário, Carlos Evaristo da Silva, presidente. Neste momento, essa presidência convida o vereador Pedro Komura para proceder à entrega do diploma de honra ao mérito ao jornal O Diário, representado neste ato pelo presidente do Grupo Diário, Túlio da Zambiajo, e pela fundadora do jornal, senhora Neide da Zambiajo. Convido também para ocupar a mesa de trabalho o prefeito Marcos Melo. Neste instante, essa presidência convida para fazer uso da palavra, em nome do Poder Legislativo, o vereador Pedro Hideki Komura. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador
Carlos Evaristo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, vereador Edson dos Santos, primeiro secretário, excelentíssimo senhor prefeito Marcos Melo, padre Marcos Sullivan Vieira, reitor do Santuário Diocesano Senhor Bom Jesus, da Igreja de São Benedito, representando neste ato Dom Pedro Luiz Tranguini, nosso bispo diocesano. Doutora Valéria Belmonte Moreira, delegado assistente da Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes, neste ato representando o doutor Marcos Batalha, delegado seccional de Mogi das Cruzes. Jundiabe, nosso sempre prefeito, cumprimentar também Marco Aurélio Bertaioli, vice-presidente executivo da FACESP e o nosso prefeito, senhora Jane Alage Gondim, esposa do deputado Luiz Carlos Gondim, pró-reitor acadêmico da UMC, professor Cláudio Brito, cumprimentar o nosso vice-prefeito Juliano Abi, presente, a senhora Neide da Zambiagio, fundadora do jornal O Diário, e o nosso homenageado dessa noite, Túlio de Zambiagio, diretor, presidente do Grupo Diário. Também cumprimentar aqui o senhor Chico Ornelas, diretor editorial do Diário, e também o Darwin Valente, editor do jornal O Diário. Senhores vereadores, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes homenageia nesta noite o Diário de Mogi, o mais antigo e respeitado jornal do Alto Tietê, que pode se orgulhar de chegar aos 60 anos, seguindo à risca os rumos traçados pelo seu criador, o jornalista tirreno da Zambiagio, o Totti. Se o município de Mogi das Cruzes, hoje grande e poderoso, ainda preserva muito das suas características peculiares, o que diferencia da maioria das cidades brasileiras, deve-se, em parte disso, ao jornal O Diário. O Diário, ao longo dessas 6 décadas, tornou-se um aliado de primeira hora da cidade e seus habitantes, ajudando a preservar o seu passado e lutando para que o futuro seja o que todos esperam para seus filhos e netos. Um jornal que se preza está permanentemente ao lado dos seus leitores, algo que o Diário sempre fez desde o período em que seu fundador, o jornalista tirreno da Zambiagio, esteve à frente do jornal. O seu papel de publisher, aquela figura que incorpora princípios, ideais e compromissos da publicação, foi, em boa hora, assimilados pelos filhos Espartaco e Túlio de Zambiagio, que dão continuidade ao trabalho idealizado por Tirreno e sua esposa Neide de Zambiagio, mantendo o jornal na mesma linha de intransigente defesa da cidade e suas aspirações. As mudanças nos tempos modernos, que atingem diretamente os órgãos de imprensa do país e de fora dele, vêm sendo absorvidas pela Rede Grande São Paulo de Comunicação, que há mais de uma década, inclui a TV Diário, afiliada à Rede Globo de televisão, entre suas conquistas,
igualmente voltada para o interesse da cidade, região e comunidade. A presença de todos esses veículos na internet, por meio de seus portais, sites e redes sociais, é a garantia de que a cidade poderá contar no futuro com a informação de qualidade e credibilidade representada pela linha editorial do Diário. Pelos motivos expostos, o Poder Legislativo de Mogi das Cruzes, legítima representante da população mogiana, reconhece e homenageia a trajetória de O Diário, outorgando o título de honra ao mérito ao jornal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Eu, desde pequeno, sempre li o jornal. Por quê? Naquela época não tinha televisão em casa. Então a gente morava na zona rural, a televisão não pegava, porque a gente morava no morro e a televisão não pegava. A gente só depois de muito tempo, em 1974, que a gente conseguiu assistir a televisão. Então a informação era rádio e jornal. E minha família, né, nós éramos em 9 irmãos, somos em 9 irmãos. E meu pai, desde pequeno, ele assinava 3 jornais: o Estadão, o Diário e o jornal São Paulo Chimbum. Para quê? Porque meu pai sempre falava, precisa ter conhecimento das coisas, né? A informação. Então, eu vinha de bicicleta, lá da zona rural, andando 9 quilômetros, né, aqui para a escola, e na volta, a gente passava lá no Bazar Central, lá no centro da cidade, para pegar as correspondências e os jornais. E quando a gente chegava em casa, esse jornal era disputado pelos irmãos, para ter a informação, né? Então, como era importante o jornal, né? E isso ajudou muito na formação da gente, né? Portanto, é que os meus irmãos, eu, pudemos estudar e se formar nas escolas públicas, né? Graças a Deus o ensinamento dos nossos pais, né? Que a gente que estudar bastante, se sobressair, né? E também ajudar no sítio, né? Então era muito gostoso, e eu aprendi a gostar de ler o jornal desde quando era pequeno, né? A gente via as histórias em quadrinhos, a parte de esporte, e também começava a se inteirar do noticiário da cidade e do país, né? Isso foi fundamental para a formação da gente, e um dos motivos, né, que hoje eu estou na vida pública, porque eu tive a oportunidade de estar acompanhando tudo isso pelos jornais. Então, nada melhor, né, que homenagear o Diário de Mogi, que sempre lutou pelos interesses aqui, não só de Mogi das Cruzes, da nossa região. Por isso, né, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, nessa noite, presta essa homenagem pelos 60 anos do jornal, né, pela luta intransigente em defesa da nossa cidade. Então, parabéns ao Diário pelos 60 anos aí. Muito obrigado. Quero registrar a presença do vereador Otto Rezende, também o vereador Cuco Pereira, vereador Cláudio Miaque e vereador Jean Carlos Soares Lopes. Neste instante, a presidência convida o vice-presidente da FACESP, ex-prefeito Marco Bertaioli, para fazer uso da palavra. Uma boa noite, senhoras e senhores. É uma alegria, uma satisfação rever tantos amigos numa noite
tão importante quanto esta, uma noite de homenagens, uma noite de reconhecimento, uma noite onde a Câmara Municipal do nosso município, da nossa cidade, se reúne como legítima representante de uma cidade de quase 500 mil habitantes para prestar, em nome desta população, uma justa homenagem, um reconhecimento aos 60 anos de história, de trabalho, de conquistas do jornal O Diário de Mogi. Nós estamos todos aqui muito felizes com essa oportunidade e eu quero cumprimentar e parabenizar o presidente da Câmara Municipal, pastor Carlos Evaristo, por esta sessão solene e pela condução desses trabalhos, assim como o nosso vereador Edson dos Santos, que secretaria nesta noite os trabalhos. Cumprimentar de uma forma muito especial o meu amigo Túlio da Zambiagio, presidente do Grupo Diário, que hoje, além do jornal, também tem a nossa TV Diário, saindo do papel para a tecnologia da informação. O Túlio que tem comandado este grupo com muito dinamismo e com muito empreendedorismo. Receba, por favor, Túlio, meu abraço e meu reconhecimento a esse trabalho. Prefeito Marcos Melo, quero cumprimentar de uma forma muito especial a dona Neide da Zambiagio, esposa do nosso fundador do jornal O Diário, do nosso Totti, e dizer que a história passa celeremente, né, dona Neide? Hoje completamos 60 anos do jornal O Diário e parece que foi ontem que a senhora, junto com o Totti, rodava a primeira edição no mimeógrafo do jornal O Diário de Mogi. E aí vieram os desafios de poder assimilar a tecnologia, as rotativas, os computadores, para poder continuar imprimindo a informação que abastece a nossa cidade. Cumprimentar aqui os familiares do Túlio, que estão aqui nessa noite, a Márcia, suas filhas Rafaela, a Giovana, o Giancarlo, sobrinho, dona Leila, que está aqui, dona Brandão, que está aqui conosco, cumprimentar o nosso sempre prefeito e deputado federal, Jun Giabi, os vereadores que aprovaram esta homenagem, o Cuco Pereira, o Jean Lopes, o Pedro Comura, o vereador Otto, o vereador Cláudio Miaki, nosso vice-prefeito Juliano Abe, que está aqui conosco, padre Marcos Sullivan, uma boa noite, o Renato Cossenza, representando aqui a nossa TV Diário, o Chico Ornelas, junto com o nosso Darwin Valente, doutora Valéria, professor Cláudio, Jânia Lage, representando o Luiz Carlos Gondim, enfim, a todos, senhoras e senhores, uma boa noite. Mas é uma noite de homenagens e de recordação. Se nós formos conversar aqui nessa noite, Túlio, sobre as nossas vidas em relação aos 60 anos do jornal O Diário, todos nós encontraremos uma simultaneidade das nossas histórias e das histórias do jornal. Porque, como eu dizia a uma jornalista do jornal, antes de nós iniciarmos, o que representa os 60 anos do jornal O Diário, na verdade, é a representação da própria história da cidade de Mogi das Cruzes. Elas se confundem. Nesses últimos 60 anos, não tem absolutamente nada que venha a ocorrer, ou que tenha ocorrido, ou que tenha sido conquistado, ou não tenha sido conquistado, nesta cidade, que não tenha sido retratado pelas páginas do jornal O Diário de Mogi. Então a história se confunde nesses últimos 60 anos, o desenvolvimento de Mogi das Cruzes e o crescimento, o desenvolvimento, a existência do jornal O Diário. Uma empresa que veio fomentar o desenvolvimento da cidade de Mogi das Cruzes. A cidade de Mogi das Cruzes deve muito ao Grupo Diário, que começou, como eu disse, com a dona Neide, com o seu Totti, rodando os primeiros exemplares no mimeógrafo, e que hoje tem uma das maiores redes de comunicação do Brasil, que é a TV Diário, afiliada da Rede Globo. Esse é o desenvolvimento de uma empresa, é o crescimento de uma empresa que se moderniza e se adapta aos novos tempos. E é esse o desejo de todos nós, para qualquer empresa, vencer o desafio do tempo. Mas por trás, Túlio, de toda a grande empresa, existem as pessoas. Nós podemos comemorar os 60 anos de história do jornal, mas não podemos nos esquecer de quem faz o jornal acontecer, com os seus colaboradores, com os seus jornalistas, com aqueles que imprimem o jornal, mas fundamentalmente com quem sonhou realizar um jornal tão importante quanto esse, que é a família do seu Totti, e hoje o Túlio no comando deste grupo de comunicação. Defender a cidade de Mogi das Cruzes foi o grande legado da história do jornal O Diário de Mogi. Buscar o desenvolvimento da cidade é a história do jornal O Diário de Mogi. E aqui, duas passagens, Túlio, se você me permite, muito simples, porque da mesma forma que o seu Totti vislumbrou
a implantação de um jornal diário nesta cidade, o Túlio vislumbrou a implantação de um meio de comunicação moderno, ágil, que é a TV Diário. Então, a família se faz através da realização do nosso município. E 2 exemplos muito simples da importância de que todas as conquistas, todas as brigas positivas, aquelas lutas que valem a pena ser combatidas, o bom combate, foi desenvolvido pelo Jornal Diário de Mogi das Cruzes. E os extremos se apresentam. Lembramos todos nós, quando o Jornal Diário, pela cabeça brilhante do seu Totti, defendeu a cidade de Mogi das Cruzes e nós precisaríamos receber uma escada Magiros, pois os grandes prédios começavam a se alastrar pela cidade e o seu Totti chamava a atenção, junto com os jornalistas, do perigo de nós termos um incêndio na cidade e a cidade não ser dotada de uma escada Magiros. Aquilo foi batido como água em pedra até que a pedra cedeu. E enquanto a cidade de Mogi das Cruzes não recebeu do governo do estado a escada Magiros, o Jornal Diário de Mogi não deixou de retratar a importância de ter um equipamento como aquele. E este jornal, comandado pelo seu Totti e por 60 anos pela dona Neide e agora pelo Túlio, tem um extremo. Às 7 horas da manhã, um dia, excepcionalmente, chegando às 7 horas da manhã na prefeitura, não havia nenhuma ligação, a primeira do dia, que não fosse, Túlio, do seu pai. Todas as ligações na prefeitura, às 7 horas da manhã, de quem era? Era do seu Totti. A Sueli, que trabalhou comigo tantos anos, já estava acostumada. Ela já chegava mais cedo e ficava batendo um papo com o seu Totti no telefone, às vezes até eu chegar. E eu, chegando às 7 horas da manhã, ele pega o telefone e fala: Bertai, olha, você viu o que fizeram no cemitério? Eu falei: putz, quando a minha cabeça já começa a pensar 1 milhão de coisas. Picharam o cemitério, caiu o muro, roubaram os defuntos, sei lá o que aconteceu no cemitério. A cabeça já começou a voar. Você viu o que fizeram? Eu falei: seu Totti, juro por Deus, eu não sei o que fizeram. Colocaram um cano de água como corrimão nos degraus do cemitério. Eu não tinha a menor ideia que tivesse feito isso. Mas olha o extremo da importância que o seu Totti, o Jornal Diário de Mogi, dão para esta cidade. Da necessidade de uma escada Magiros, ao carinho e ao respeito com as pessoas, de ter um corrimão para que as pessoas possam subir 2, 3 degraus com segurança e não pisarem em falso. Isto se faz apenas por quem gosta do que faz e principalmente gosta da cidade de Mogi das Cruzes. O Junge, que eu tive a honra de ser vice-prefeito durante 4 anos, também desenvolveu da mesma forma essa paixão por Mogi das Cruzes. E eu me sinto, Túlio, muito honrado todas as vezes que falo do Diário de Mogi, todas as vezes que falo do Grupo Diário, da dona Neide, e me sinto muito emocionado quando posso me referir ao seu pai, por uma razão muito simples. Eu já disse isso publicamente várias vezes e não canso de reafirmar. Uma das primeiras pessoas na cidade de Mogi das Cruzes, se não a primeira, que acreditou no meu trabalho, no meu potencial e na minha vida pública, foi o seu Totti. Quando, aos 16 anos de idade, numa das loucuras do seu Totti, porque eu acho que ele era meio louco nesse dia, me convidou, Chico, para apresentar um programa jornalístico no Diário de Mogi, na Rádio Diário. Eu fiquei tão empolgado com aquilo, dona Neide, tão emocionado com aquilo, e foi aonde eu pude aprender a arte de me comunicar, de falar, de expressar para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente sente. A rádio me deu esta grande faculdade, e eu devo isso aos anos que o seu Totti, gentilmente, gratuitamente, acreditou no meu trabalho e me deu essa oportunidade. Portanto, se cada um de nós formos, Túlio, contar uma história, nós vamos passar aqui a madrugada toda, porque todos nós temos uma história que se mescla com o jornal que a sua família, que você comanda hoje com tanto empenho, com tanta responsabilidade, com tanto empreendedorismo, deve ao Grupo O Diário. Portanto, o mínimo que nós poderíamos fazer é estarmos aqui nessa noite para te abraçar, para abraçar sua mãe, para abraçar sua família, para cumprimentar a todos os jornalistas que fazem o Jornal Diário, mas, acima de tudo, cumprimentar uma família de empreendedores, que tem uma virtude que é o diferencial de tudo, é o amor pela cidade aonde nós vivemos. Parabéns ao Grupo O Diário de Mogi. Muito obrigado.
Convido, essa presidência convida nesse instante para fazer uso da palavra o ex-prefeito Junjab. Senhoras e senhores, amigas e amigos, muito boa noite. Quero aqui iniciar as minhas palavras. Como eu tenho uma fama de falar muito, desde já peço escusas, e com certeza, não obstante a importância do evento, prometo ser breve, mas não poderia deixar de agradecer e cumprimentar o presidente desta casa, o vereador pastor Carlos Evaristo, que preside tão competentemente o Poder Legislativo, o vereador Edson Santos, que secretaria os trabalhos, meu amigo prefeito Marcos Melo, meu filho Juliano Abbe, vice-prefeito, meu irmão de jornada, irmão de fé, Marco Aurélio Bertaioli, o vereador Pedro Kumura, o autor da propositura, meus amigos vereadores Cuco Pereira, Cláudio Miaki, Otto Rezende, Jean Lopes, o secretário Marco Soares, a doutora Valéria Belmonte, a querida Jane Alage, representando o deputado Gondim, o padre Marcos Sullivan, representando o nosso querido bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Sturringini, Francisco Ornelas, nosso querido amigo, Darwin Valente, que está aqui no recinto, o Renato Consensa, corpinho em dia, né? Representando a TV Diário, e em nome, se me permite, do sempre vereador Silvio Pires, queria cumprimentar todos os amigos e amigas aqui presentes. E também não poder deixar de citar o Dori Bucô, não pelo bigode dele, mas pela história que a família Bucô representa aqui em Mogi das Cruzes. Querida Neide da Zambiacho, fundadora do Jornal Diário de Mogi, hoje o Diário, mas naquela época é Jornal Diário de Mogi. Cumprimentar meu amigo Túlio, o Espartacus não está aqui, mas leva o nosso querido abraço, todos os familiares da família da Zambiacho e, claro, demais amigas e amigos. Quando o autor da propositura, o Pedro Kumura, disse dos tempos passados que a bicicleta era praticamente um instrumento de locomoção, Pedro, como sou dezenas de anos mais jovem que você, eu não me lembro disso, sabe? Mas, brincadeira à parte, hoje é um dia de muita emoção, Neide e Túlio, família da Zambiacho. Por que essa emoção? Como disse o Bertaioli, cada um de nós, com maior ou menor intensidade, nós fazemos parte dessa grande família mogiana, onde o Diário de Mogi veio estabelecendo essa relação conciliadora em todos os sentidos. E nós agradecemos o Diário de Mogi por tudo que representa para cada um de nós e principalmente para os municípios do Alto Tietê e mais notadamente para a nossa querida Mogi das Cruzes. Muito mais do que os próprios historiadores de saudosa memória, como o professor Isaac Grimber e tantos outros que perfilam, cavalcando no tempo e no espaço, momentos fundamentais da nossa Mogi das Cruzes, e eu diria, sem nenhum exagero, senhoras e senhores,
que o Diário de Mogi traz para cada um de nós, desde crianças, jovens, adultos, cada dia dos momentos de Mogi das Cruzes, desde a sua fundação. O Diário de Mogi, apesar de 60 anos, teve a maestria de buscar, nos séculos passados, os levantamentos que fazem com que nós sejamos tão orgulhosos dessa cidade. Quantas conquistas nós podemos aqui enumerar, Marcos Melo, Bertaioli, vereadores? Eu, particularmente, me sinto como se ainda fosse hoje a aguerrida concorrência da Brascol. Mas se não fosse o Diário de Mogi, eu tenho certeza que a Brascol não faria parte da memória dos nossos jovens. Eu fazia parte do ginásio Brás Cubas, por isso que me lembrei do Dori Bocô, do saudoso Plínio Bocô, um dos fundadores. E assim por diante, quantas passagens extraordinárias nós não esquecemos, graças a Deus, em função do Diário de Mogi. Já foi dito aqui pelo Bertaioli e pelo próprio Pedro, moderniza-se o mundo todo, a tecnologia se faz presente no dia a dia. A TV Diário trouxe o primeiro debate de uma eleição municipal, Túlio, no ano 2000, quando nós tivemos a honra de sermos um dos protagonistas, enriquecendo o debate político-partidário, se mostrando perante a população a intenção dos candidatos. E mais uma particularidade, senhoras e senhores, eu, quando me casei, deixei de morar no sítio, lá em Biritibuçu, mudei para o Alto do Ipiranga, onde nasceram meus filhos, Juliano, a Daniela, a Mari. Há aproximadamente 25 anos atrás, a nossa família adquiriu um lote aqui na Vila Oliveira. E fazem aproximadamente 20 anos que, do Alto do Ipiranga, a minha família mudou-se para a Vila Oliveira. Coincidência, por acaso, mas tenho certeza que foi realmente mão de Deus. Eu moro na Avenida João da Zambiajo. Então, tudo isso nos traz uma emoção muito forte. Querida Neide, Túlio, amigas e amigos do Diário de Mogi. Aí, quando vejo lá esse extraordinário jornalista, Chico Ornelas, a minha memória volta-se no tempo que eu estudei o ginásio, lá na rua Isabel de Bragança, um prédio hoje onde acomoda-se a Elbor, e o Chico morava na frente do liceu. Está certo, Chico? Então, se o registro da nossa memória vai faltando e vai falhando, está aí o Diário de Mogi, que, além do jornal, trouxe para uma alegria imensa e importância para todos nós da região do Alto Tietê, a TV Diário. E aí, a gente tem conhecimento que também tem mais um braço do Diário Vídeo. Vai se completando com essa modernidade e termino as minhas palavras, senhoras e senhores. Toda noite, ou qualquer hora que nós temos a oportunidade de sintonizar a TV Diário, está lá o símbolo do jornal, o Diário. Mais do que informação, credibilidade. Bate fundo no nosso peito quando se fala na confiança. A confiança que todos nós, brasileiras e brasileiros, esperamos dos governantes maiores. Parabéns, Diário de Mogi. Muito obrigado pela oportunidade.
A presidência convida neste instante para fazer uso da palavra nosso querido prefeito Marcos Mello. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Assim fica mais caloroso. Desculpar um pouco do nosso atraso, estava em São Paulo no compromisso, até tinha avisado o Túlio que fazia força de chegar aqui no nosso horário. Mas, primeiramente, cumprimentar o nosso presidente Carlos Evaristo, nesta noite, o Juliano Abbe, nosso vice-prefeito, o vereador Pedro Komura, autor desta homenagem e presidente eleito para o próximo ano. Parabéns pela eleição no dia de hoje, vereador Pedro Komura. O Edson Santos, que está secretariando os trabalhos, o presidente do Grupo Diário, o senhor Túlio da Zambiagio, a dona Neide da Zambiagio, esposa do fundador do jornal Diário de Mogi, do seu Totti, Tirreno da Zambiagio, grande pessoa, muito bem reconhecida na nossa cidade. Cumprimentar o Túlio, em nome do Túlio, a sua esposa Márcia, que aqui está também, que o acompanha, as filhas Rafaela e Giovana, o Jean Carlos Sobrinho e a dona Leila Brandão, o sempre prefeito, nosso amigo Marco Bertaioli, que está aqui conosco também, o Junji Abbe, sempre prefeito de Mogi das Cruzes também, os vereadores Jean Lopes, Cuco Pereira, Otto Rezende e Cláudio Miaki, o padre Marcos Sullivan Vieira, representando Dom Pedro nesta noite, nosso amigo Renato Cossenza, diretor do Grupo Diário, e o Dino Rodrigues, gerente de jornalismo, e toda a equipe da TV Diário que os acompanha, o Francisco Ornelas, diretor editorial do Diário, o senhor Darvi Valente, editor do Jornal Diário de Mogi, o secretário Marcos Soares, secretário de Governo, o secretário Daniel, secretário do Verde e Meio Ambiente, o professor Cláudio, pró-reitor da UMC, a dona Jane Alage, representando o deputado Gondim, a doutora Valéria Belmonte, representando a delegacia seccional, autoridades, senhoras e senhores, e a imprensa aqui presente. Falar depois do Junji e do Marco não é fácil, né? Cada um dos dois tem 8 anos de experiência como prefeitos, e eu estou aprendendo ainda a ser prefeito. Mas a gente vem hoje, nessa noite aqui, Túlio, dizer da importância do jornal Diário de Mogi, e quando a cidade reconhece o trabalho que o jornal fez e tem feito para a cidade. E sei que os prefeitos que aqui estão, Junji e o Marco, sempre são... A primeira coisa que o prefeito faz é ler o jornal. Chega na prefeitura, lê o jornal. E depois a segunda coisa que o prefeito faz é ligar para o secretário, para puxar a orelha do secretário, Túlio. Isso aconteceu na época do Junji, aconteceu na época do Bertaioli, e a gente continua com essa tradição. E como o Pedro falou, é muito importante quando a gente tem um jornal com tanta credibilidade. E cada um dos senhores aqui talvez possa lembrar o dia que saiu no Diário de Mogi, Renato. Tem a sua foto na primeira vez, na página social, na página política, ou em alguma outra parte da matéria do jornal. Saiu no Diário de Mogi, isso marca na vida de qualquer um de nós. E a gente, quando conversa, Coco, fala, saiu no Diário. Então, é um jornal que tem muita credibilidade. O seu Totti, quando fez ou criou o jornal com a família, quando ele tinha 26 anos de idade, foi um empreendedor. A cidade que temos hoje em Mogi e a cidade que tínhamos há 60 anos atrás são cidades muito diferentes. E o jornal acompanha esse crescimento da cidade, que teve aí toda uma administração que cuidou da época do seu Valdemar, e às vezes quando a gente lê o seu Toninho Mandari contando as histórias através das palavras do Darwin também, a gente sabe que nós temos uma cidade que convive em harmonia. E o Grupo Diário tem feito um trabalho de levar a informação. E a evolução do Grupo Diário, através da tecnologia que todos nós hoje estamos aprendendo a conviver, quando no ano de 2000 o Túlio teve um desejo de criar uma TV local. E naquele momento, sei que muitas pessoas falavam que Mogi precisava ter uma TV. E o Túlio e toda a sua família ouviu isso e soube aproveitar esse momento. E nós aqui em Mogi das Cruzes temos uma TV Diário. São poucas as cidades no Brasil que têm a oportunidade de ter uma TV como nós temos aqui em Mogi, que traz a informação, que conecta a cidade de Mogi das Cruzes e todas as outras cidades da região aonde ela faz parte,
e hoje nós estamos aprendendo também com a tecnologia que é o próprio Grupo G1, que é feito pelo Grupo O Diário, que hoje não atende só Mogi das Cruzes e toda a região. Eu voltava agora de São Paulo, eu estava no Palácio, onde o Mogi foi participar do município Verde e Azul, e nós conquistamos o prêmio Franco Montoro pela primeira vez, sendo a melhor cidade da bacia do Alto Tietê, que conseguiu avançar na questão do saneamento, e o secretário Daniel que nos acompanhava. E na volta, o que nós estávamos fazendo? Acompanhando as notícias aqui da nossa região através do G1. Ou seja, é um jornal, é um grupo que traz muita credibilidade para a cidade, e eu, como prefeito neste momento, aprendendo a ser prefeito ainda, queria agradecer em nome da cidade de Mogi das Cruzes, todos os senhores que aqui estão, pelo excelente trabalho que têm feito, pela cidade, de unir a cidade nas suas necessidades. Como o Marco falou, como o prefeito falou, quando a cidade está unida, quando a cidade compra, no bom sentido, uma briga, como foi falado, todo mundo acaba ganhando. E o seu Totti sempre foi aquela pessoa que teve muito carinho por todas as necessidades da cidade. E eu sei que hoje o Túlio e toda a família aqui representada tem um carinho muito especial com a cidade de Mogi das Cruzes. Então, parabéns a toda a família, Túlio, parabéns a Mogi das Cruzes, e hoje a cidade de Mogi tem que agradecer pelos excelentes trabalhos que foram realizados nos 60 anos. Uma ótima noite a todos e que Deus continue iluminando a nossa cidade. Esta presidência convida, neste momento, para fazer uso da palavra, o diretor superintendente do Diário, Túlio da Zambiage. Boa noite a todos. Obrigado aqui pela presença de todos vocês que estão aqui. Gostaria de cumprimentar o vereador pastor Carlos Evaristo, presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o vereador Edson Santos, primeiro secretário da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o padre Marcos Sullivan, aqui representando o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringini, a doutora Valéria Belmonte, representando o doutor Marcos Batalha, delegado seccional de Mogi das Cruzes, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes, João Giabi, o vice-presidente executivo da FACESP e ex-prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli, a Jane Alage Gondim, representando o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, o professor Cláudio Brito, pró-reitor acadêmico da Universidade de Mogi das Cruzes, o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abi, o Chico Ornelas, diretor editorial do Diário, o Darwin Valente, nosso editor, ao vereador Cuco Pereira, ao vereador Cláudio Miaki, cumprimentar o vereador Otto Rezende e o vereador Jean Lopes. Meus amigos, nada é mais gratificante em nossa vida que o reconhecimento, não pela simples vaidade de ser reconhecido, mas pela afirmação coletiva de que nossos atos surtiram efeitos positivos
para a comunidade onde vivemos e por ela foram aprovados. Ao longo da minha vida, aprendi que nenhum dever é mais importante que a gratidão. Por isso, nessa data em que nós, do Grupo Diário, somos homenageados pelos 60 anos de fundação do jornal O Diário de Mogi, queremos agradecer a todos que estiveram ao nosso lado em toda essa caminhada. E estamos fazendo isso com a sinceridade e a humildade muito própria dos que têm a consciência de que nada, mas nada mesmo, pode ser feito sozinho. Na comunicação, em especial, a parceria, a sinergia e o espírito de equipe são indispensáveis para o sucesso de todo e qualquer empreendimento. Nessa noite, temos enorme satisfação de estarmos ao lado de nossos colaboradores, clientes, parceiros, amigos e familiares, para que possamos dividir com todos esta homenagem que nos é prestada pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. O Grupo Diário, em especial o jornal O Diário de Mogi, é grato aos vereadores desta casa, em especial ao vereador Pedro Comura, autor da proposta, que foi aprovada por unanimidade e que nos proporcionou a oportunidade deste encontro. Muito obrigado a todos indistintamente. Como disse no início, a data de fundação do Diário tem significado importante para todos nós. Ela marca o começo da trajetória iniciada pelos nossos pais, Totti e Neide, naquele distante dezembro de 1957, quando decidiram dar à cidade um jornal que, desde o seu primeiro número, iria se caracterizar pela defesa intransigente dos interesses maiores da comunidade de Mogi e região. Tal promessa, expressa no editorial de primeiro número, que hoje reproduzimos e entregamos de presente aos nossos leitores, tem sido cumprido à risca ao longo dessas 6 décadas. Prova disso foram as inúmeras bandeiras e campanhas assumidas pelo jornal nas várias etapas da história recente da cidade, algumas das quais peço licença para recordar. A primeira delas foi a campanha vitoriosa para implantar em Mogi a primeira unidade do Corpo de Bombeiros. Nesta época, meu pai e outros mogianos abnegados percorreram as indústrias e o comércio, com um livro de ouro na mão, buscando contribuições e apoio para dotar a cidade de tão importante benefício. Anos mais tarde, novamente o jornal estaria à frente de campanha semelhante, desta vez para garantir a presença na cidade de uma escada do tipo Magiros, essencial para uma Mogi que se verticalizava. Foi igualmente memorável o apoio oferecido pelo Diário de Mogi à heróica batalha do professor Horácio da Silveira para impedir que as centenárias igrejas das ordens 1ª e 3ª do Carmo fossem demolidas para dar lugar a um templo moderno, como queriam os jesuítas da época. Também significativa e gratificante para nós foi a campanha para ajudar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi na reconstrução de seu telhado, destruído por uma chuva de granizo. Uma prova da identificação entre o jornal e a instituição foi que o selo utilizado em nossas páginas para identificar a cobertura daquele episódio acabou sendo estampado em camisetas e se tornando o principal símbolo da campanha vitoriosa em favor da PAI. Outra demonstração da absoluta sinergia entre o jornal e a cidade veio com a campanha pela duplicação da Mogi Dutra. Os constantes acidentes com vítimas ocorridos na estrada de pista única e superlotada levaram o jornal e a comunidade a se unirem numa forte pressão sobre o governo do estado para que a via fosse duplicada. O trabalho surtiu efeito e os mogianos puderam comemorar a conclusão da obra no trecho entre a Ponte Grande e o acesso para a rodovia Ayrton Senna. Os acidentes diminuíram, mas a cobrança do jornal continua,
até que seja implantada a duplicação dos 8 quilômetros finais, que completará o traçado até a rodovia Presidente Dutra, em Arujá. Uma obra que deve ser iniciada em breve, segundo o governo do Estado de São Paulo. Igualmente memorável foi a mobilização popular, jamais vista na história recente de Mogi, contra a implantação de um aterro sanitário no bairro do Taboão. O jornal, mais uma vez, exerceu seu papel de aliado da comunidade. Expôs os riscos que o empreendimento representava para o futuro da cidade e deu voz à população, que ofereceu uma esplendorosa demonstração de cidadania, ao se opor de todas as formas aos efeitos danosos do lixão, que acabou sendo vetado pelo Estado e pelo município. Sempre em acordo com a vontade popular, o jornal se opôs ao projeto do governo do Estado de substituir os tradicionais trens de subúrbio pelo veículo leve sobre trilhos, garantindo, com isso, a chegada do Expresso Leste até Mogi das Cruzes. Da mesma forma, o jornal lutou para impedir que a cidade viesse a ter um segundo presídio estadual, como desejava o governador da época. Senhoras e senhores, história como essa nos trazem à mente a imagem do meu pai, grande artífice dessas campanhas e defensor intransigente do desenvolvimento sustentável da cidade. Seu trabalho é, sem dúvida, a razão principal de estarmos aqui hoje recebendo esta homenagem e o reconhecimento da nossa comunidade. É também o combustível que inspira todos da minha família e tenho certeza aos nossos colaboradores a seguirmos adiante por caminhos cada vez mais marcados por muitas e rápidas transformações. O trabalho de todos nós e os ensinamentos do meu pai levaram o Grupo Diário ao seu estágio atual. Um grupo de comunicação multiplataforma, com uma emissora de TV aberta, afiliada à Globo, ao G1, ao GE, ao G-Show, que tem notícias locais e regionais. A experiência do passado nos abre o caminho para o futuro. E, no caso do jornal, nos leva a investir cada dia mais nas plataformas digitais, como alternativas inevitáveis ao papel impresso. Na data de hoje, colocamos no ar o novo site do jornal, totalmente reformulado, para assegurar mais rapidez à divulgação das notícias, que chegarão com maior velocidade até nossos leitores, além de nos permitir sonhar com novos formatos, sempre com a mesma credibilidade que se tornou marca registrada do nosso trabalho. Também reformulamos o Clube Diário, um clube de benefícios exclusivos aos nossos assinantes. A cidade e região, a todos que aqui estão e que sempre nos prestigiaram, eu e meu irmão Espartaco, minha família e futuramente minhas filhas que aqui estão, reafirmamos o nosso compromisso de levar adiante os ideais de nossos pais, Totti e Neide da Sambiagio. Foi com eles que aprendemos que o sucesso não é obra de um ou de outro, nem de uns poucos. O sucesso é obra de muitos, é resultado do trabalho coletivo, de um trabalho em equipe. O sucesso pelo sucesso pouco ou nada significa. Ele é uma consequência, não um objetivo. E é por pensarmos dessa maneira que, ao finalizar, gostaria de dizer obrigado a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso do jornal O Diário de Mogi e para o nosso crescimento como um grupo de comunicação multiplataforma. Nós somos o resultado da confiança e da força de cada habitante do Alto Tietê. Muito obrigado a todos, muito obrigado nessa homenagem e boa noite.
Neste momento, solicito ao nosso cerimonial que proceda a entrega de flores à senhora Neide da Zambiagio, que fundou o jornal Diário de Mogi, ao lado do seu marido, Tirreno da Zambiagio, o senhor Totti. Pode ficar sentado. A foto, Lucinha. A foto. Solicito a todos que neste momento se coloquem novamente em posição de respeito para a execução do hino de Mogi das Cruzes. Conquistadas por heróis de fugir.
Muito bem. Quero deixar aqui as minhas palavras como presidente da casa. Eu acho que todos nós temos alguma história, né, com o grupo o Diário. Exemplo do que disse o ex-prefeito Bertaioli, eu tinha antigamente um sonho muito grande também de fazer rádio, né? E onde eu fiz rádio pela primeira vez foi na Rádio Diário de Mogi. Na época tinha um diretor chamado Elvio Magalhães e concessionei um horário lá e fiz rádio durante um tempo, que por sempre gostar também da comunicação. Me tornei presidente da Câmara através de uma conversa com o Darwin, né? Estávamos numa entrevista numa rádio e brincamos lá sobre a presidência da Câmara, o Darwin sempre provocando a gente a falar alguma coisa, né? Ele vai cutucando até você falar, né? E ele perguntou várias vezes se eu queria ser presidente da Câmara, brinquei que queria, e acabou pegando, cheguei aqui na casa, muita gente já tinha ouvido, e o comentário foi se fortalecendo, me tornei presidente da casa neste ano, eu que tive uma grande honra de exercer esta função, que será exercida pelo vereador Pedro Komura no próximo ano. E nós, então, tivemos um ano bem tranquilo, de um relacionamento bem tranquilo com a imprensa em geral, mas com o Jornal Diário. Foi um relacionamento cordial de ambas as partes, até porque fizemos um trabalho também bastante sério à frente do Legislativo, ocupando a presidência desta casa, que para nós é uma honra muito grande ter essa oportunidade de ocupar um dos poderes da cidade como presidente. Caminhamos ao lado do prefeito Marcos Mello, tem sido uma honra, né? Não venceu ainda meu mandato de presidente, tem sido uma honra caminhar ao lado do prefeito Marcos Mello como presidente dessa casa, e tivemos sempre a cobertura do Diário, como disse o ex-prefeito Junge, sempre a gente está lá à noite e vê as manchetezinhas do que vai sair no dia seguinte no Jornal Diário. E ficamos lá atentos, né, para ver se vai sair alguma coisa da Câmara, já queremos saber o que vai sair no dia seguinte, né? Mas eu agradeço muito à família, ao Túlio e à dona Neide, agradeço muito pela oportunidade que deu à Câmara Municipal de homenagear o jornal, de fazer parte da história, né? Sabemos que esta honraria passará a fazer parte da história do Jornal Diário de Mogi. Daqui a 60 anos, eu tenho certeza que terão novas homenagens. Nós não vamos estar aqui, com certeza, né? Muitos de nós, eu acho que não. Mas nós faremos parte dessa história, porque hoje nós estamos contando mais um capítulo, né? 60 anos do Diário. Interessante também que o falecimento do seu Totti se deu no mesmo mês que faleceu meu pai, e me lembro que nós nos encontramos e falamos disso, e que Deus possa continuar usando a esta família, usando a estes visionários empreendedores para que possam continuar investindo e empreendendo na nossa cidade. Fica aqui o nosso muito obrigado, o muito obrigado do Legislativo mogiano. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes agradece aos senhores vereadores presentes, às autoridades e os demais convidados pela presença. Agradeço aos componentes da mesa diretiva, o prefeito Marcos Mello, e em nome dele agradeço a todos os componentes da mesa. Quero agradecer também o padre que esteve presente representando o bispo. Tive a honra de dividir essa mesa com o bispo algumas vezes, o bispo diocesano. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram desses trabalhos nesta noite. Nada mais tendo a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na próxima terça-feira, dia 19 de dezembro, no seu horário regimental, às 15 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Esta sessão está encerrada.